Essa semana, o Congresso e os tribunais superiores voltaram ao trabalho e voltou também aquele discurso quase cego de defesa do processo eleitoral brasileiro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, garantiu que as urnas eletrônicas são um orgulho nacional. As urnas eletrônicas sempre foram motivo de orgulho nacional e trouxeram, nestes 26 anos de uso no Brasil, transparência, confiabilidade e velocidade na apuração do resultado das eleições. Elas têm se constituído em ferramenta poderosa contra vícios eleitorais muito frequentes na época do voto em papel. Representam, portanto, um verdadeiro aperfeiçoamento institucional. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, adorou o discurso do senador e chamou Rodrigo Pacheco de defensor da democracia. Remeti ao senhor presidente do Senado Federal a seguinte mensagem. Senhor presidente do Senado Federal, ao cumprimentar Vossa Excelência, peço licença para expressar os mais elevados agradecimentos em nome do Tribunal Superior Eleitoral pelo pronunciamento firme e sereno de Vossa Excelência em defesa da democracia e do processo eleitoral. Esta atitude se deve ao fato que, em nosso modo de ver, os anais da história inscreverão no futuro os nomes em uma das seguintes duas listas: os defensores da democracia, na qual, de modo sobranceiro, se inscreve o senhor presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, e os cúmplices do populismo autoritário. Que vença a democracia, que vença a paz e a segurança nas eleições. No começo da semana, na volta ao trabalho, o presidente do STF, Luiz Fux, já tinha feito elogios ao processo eleitoral brasileiro. Neste momento de retorno às atividades jurisdicionais, é importante rememorarmos ainda o destacado papel deste Supremo Tribunal Federal na defesa da Constituição e da nossa democracia. Eu rememoro que daqui a 2 meses a população brasileira vivenciará um dos momentos mais sensíveis de um regime democrático, qual seja as eleições, nas quais se externa o exercício do direito e dever inalienável de cada cidadão que se consubstancia no voto popular. Felizmente, nossa democracia conta com um dos sistemas eleitorais mais eficientes, confiáveis e modernos de todo o mundo, mercê de ostentar no seu organismo uma justiça eleitoral transparente, compreensível e aberta a todos aqueles que desejam contribuir positivamente para a lisura do prédio eleitoral. Vou começar então aqui os nossos comentários pelo Rodrigo Constantino. Consta, é muito amor, né? É muito amor pelas urnas eletrônicas de 96, pelo nosso sistema eleitoral ali paradinho no tempo. E é muito amor entre eles, né? Rodrigo Pacheco e os juízes do STF, /TSE, como se amam? Não, o ponto é esse, Lacombe. Em primeiro lugar, é a reverência patética, né, em relação a um objeto inanimado e a um sistema eleitoral que Brasil, Butão e Bangladesh adotam. É a inveja do mundo inteiro, só que o mundo inteiro, muito mais rico e com muito mais capacidade tecnológica, não quer esse sistema e, em alguns casos, não pode. Como no caso alemão, porque a Corte Suprema rejeitou. Precisa ter aferição pública, precisa ter materialização de voto. Então, isso já chama atenção. E o que mais chama atenção é essa rasgação mútua de seda. Essa coisa de um elogiando o outro. Nossa, como você é democrata, não, você que é. Você é lindo, maravilhoso, você é o maior defensor da democracia no planeta. É uma coisa ridícula. Agora, o que isso realmente consegue na prática? Porque eles têm o auxílio aí de 95% da imprensa participando desse joguinho patético e não fazendo o dever de casa jornalístico que deveria fazer. Por exemplo, mostrar quais países do mundo adotam esse modelo, mostrar críticas legítimas que eles, muitos deles, faziam há pouquinho tempo atrás, né, para essa guinada suspeita. Então tudo isso vai criando essa bolha para eles fingirem que acreditam nesse discurso. Agora, na prática, o efeito concreto disso, na minha opinião, Lacombe, é o oposto, é um tiro no pé. Porque, de novo, quando você começa a ver figuras não tão respeitáveis assim, né, digamos,
o tempo inteiro tendo que frisar a idoneidade da coisa, como ele é maravilhoso, esse processo eleitoral, que só um louco golpista poderia ter críticas a algo tão perfeito que é reverenciado pelo planeta inteiro e até por extraterrestres. Quando eles começam com esse discurso, é óbvio que você leva as duas mãos ao bolso. Você fala assim, tem alguma coisa estranha aí. Eu tento pensar em analogias para poder fazer meu ponto, mas só vem à mente coisa ruim, né? Então eu prefiro talvez até pular isso. Mas outro dia, eu fecho com isso para fazer um comentário bem sucinto. Outro dia eu vi uma ex-famosa, digamos, menina de programa, já teve até filme sobre ela e tudo, e o noivo se rasgando de amor e elogios, parece que vão ter filho e tudo. E veio um comentário embaixo que o cara dizia assim, comprou um Maréia usado que era táxi e tá todo feliz com um objeto novo, né, com a compra. Então é mais ou menos isso, né? Nós estamos vendo uma urna que ninguém quer, que todos eles desconfiavam até ontem, que todo mundo sabe que tem problemas, e essa turma toda tentando convencer, entre aspas, a nós outros, aos otários, né, que é o sistema mais maravilhoso do mundo e só louco e golpista pode desconfiar. Bom, é óbvio que nós estamos ainda mais desconfiados e por isso que o dia 7 de setembro vai ser gigante. Falemos mais à frente sobre isso. Para os mais jovens, né, que acompanham 4x4, imagino que haja muitos, né, Maréia era um carrinho que, do início dos anos 2000, mais ou menos, né? Até que nem é tão velho assim, né? Ô, Ana, então você puxou lá na introdução, no iniciozinho do programa, o que a gente tem de similaridade, né, entre Estados Unidos e Brasil. A gente teve uma eleição muito estranha, né, para presidente nos Estados Unidos e torcemos muito para que não haja uma eleição esquisita aqui no Brasil também, mas esse discursinho de Fachin, Fux e Rodrigo Pacheco, ele irrita profundamente. Não apenas irrita, Lacombe, mas é no mínimo suspeito, né? Por que tanta agressividade? Por que cercear tanto esse debate saudável, né? É um debate saudável. Assim como o debate aqui nos Estados Unidos sobre as urnas virou um debate também com a pecha de fake news, né? Não podemos falar das urnas, não podemos falar da fraude, não podemos tocar em pontos sensíveis da eleição confusa, conturbada, estranha de 2020. Falamos aqui num programa passado sobre o documentário do Dinesh de Souza, né, 2.000 mulas, e ali colocam o dedo na ferida em relação a muitas teorias conspiratórias, mas que parece que não são tão conspiratórias assim. A diferença, Lacombe, e aí a nossa preocupação e por que o 7 de setembro também precisa ser importante, já foi importante o último, porque no último 7 de setembro a população já estava pedindo respeito à Constituição. E a nossa Constituição tem no artigo 37 que os atos administrativos, as eleições, eles têm que estarem aí sob escrutínio público. E as nossas urnas eletrônicas não deixam que esse artigo da nossa Constituição ele seja colocado em prática, né? A diferença é que aqui nos Estados Unidos nós não temos uma jabuticaba que é o TSE, né, ou um Supremo Tribunal Federal que mete a mão em tudo. Aqui existe a autonomia dos estados, que desde 2020, vários estados, mais de 25 estados, já passaram suas legislações para manter a integridade eleitoral de suas eleições locais, de suas eleições estaduais e das futuras eleições presidenciais. E no Brasil nós não temos isso, nós temos um monstrengo lá de cima do TSE, em Brasília, que o que quer que eles decidam lá em Brasília, isso cai como um efeito cascata nos estados e os estados têm que obedecer qualquer barbaridade que eles andam cometendo em Brasília. Aqui não, aqui existe esse filtro aí por causa do federalismo americano. Por isso que mesmo que os ungidos de Brasília continuem dizendo, né, vocês não podem falar sobre as urnas, vocês não podem, nós precisamos continuar falando sobre as urnas e pedir a lisura e a integridade dessa eleição. Estaríamos mais tranquilos todos, né, Augusto, se tivesse passado ali, né, a PEC do
do voto auditável, que por uma interferência de juízes, desculpa, Ana, ministros do STF/TSE, a gente lembra que a comissão, né, que estudava essa proposta de emenda à Constituição, ela teve 11 integrantes, né, 11 partidos modificaram seus representantes e acabou sendo derrotada. A gente mostrou aqui no 4x4, todo mundo lembra, da visita do Barroso, por exemplo, ao Congresso Nacional, para interferir num processo político. Então, a gente estaria mais tranquilo se tivesse como auditar, mas a questão é que é essa, o problema não é um sistema auditável, não há como, por mais que digam que não é. O Paraguai tem. O Paraguai usa a urna e é um sistema auditável. Eu não entendo esse tipo de patriotismo idiota, né? Eles perderam o senso de medida, não há limites para isso. Dá um exemplo aqui, eu poderia ter dito no começo do programa, porque eu penso assim, que a revista Oeste tem tudo para ser a Veja digital. Os bons tempos da Veja. Isso que eu ia falar, da Veja antiga, né? Da Veja antiga, quando a Veja foi até 1.200.000 exemplares e tal. Eu penso assim, podia ficar elogiando os artigos escritos pelo Constantino, mas a gente se poupa disso, porque... Não lambe a cria, fica lambendo a cria. Exatamente. Agora, um elogiando o outro, é um negócio fofo, né? Coisa bonita. O Fachin dizendo... louvando o patriotismo de um presidente do Senado que age assim porque tem uma causa bilionária no Supremo envolvendo a tragédia de Mariana, tá? Pelo escritório dele. Mas é um patriota. Aí eles dizem que é um orgulho nacional a urna eletrônica. Olha só, você teve um avanço real brasileiro, o Brasil teve um avanço real quando saiu da cédula individual, que você entregava, você punha no bolso, chegava na casa do chefe político, onde ficava a urna, e um cabo eleitoral qualquer tirava a cédula e botava outra. Aí o Brasil adotou nos anos 50 a cédula única. Aquilo foi um avanço, melhorou. Eles insistem em achar que você tornar mais rápida uma votação é motivo de orgulho nacional. Ou eles mentem, né, dizendo volta ao voto de papel. Nada disso, é só um avanço. E eles ficam trocando elogios, adjetivos e tal nessa linguagem, né, que o povo não entende direito, um negócio bobo, né, com esse palavrório, né, todo pomposo. Sobranceiro. Não é? Daqui a pouco eles fazem uma citação qualquer em alemão. Isso, eles não são juízes, eles não sabem, eles estão se apresentando como os defensores da democracia, que é agredida todo dia com agressões à Constituição. Em vez de eles discutirem os problemas reais aí que o STF tem, porque hoje isso se reflete em pesquisas de popularidade, está lá embaixo, não são juízes, não sabem julgar, eles ficam qualificando de antidemocratas, golpistas, que impedem o aperfeiçoamento do sistema eleitoral. Quer dizer, eles são pessoas que eles não erram, eles não têm dúvidas, e eu tenho muita desconfiança de quem não se olha com ironia e não tem dúvidas. Eu tenho. O sujeito que se acha perfeito é apenas um bobo, né? Uma besta. É isso que eles são. O Constantino citou o Maréia no outro comentário dele. Vocês lembram daquele vídeo em que mostravam assim, um gadget, um dispositivo de 96, de várias áreas, e como era hoje. Então, o celular, por exemplo, o Maré era até moderninho. Perfeito. O celular era aquele enorme, um tijolão, né, que tinha uma parte em flip, uma parte dobrável, e que só fazia ligação e recebia ligação, nada além disso. E aí você vê vários dispositivos sendo comparados, como era em 96, como é agora, e a urna eletrônica, como era em 96 e como é agora. É exatamente igual. Né? Não, e o meu ponto foi esse, Lacombe. É o seguinte, né? É o que é. Nós temos esse sistema, nós temos que discutir falhas, falta de transparência, processo centralizador opaco. Em vez de discutir isso, eles do clubinho, né, que quer porque quer de qualquer maneira impedir a reeleição do Bolsonaro, porque é disso que se trata, esse clubinho, a gente tem que sempre lembrar aqui, o Fachin foi garoto propaganda da Dilma Rousseff.
né? Eles se manifestam politicamente o tempo inteiro. E o Rodrigo Pacheco é refém da situação de conflito de interesses que o Augusto já lembrou também. Então, o problema é que eles, em vez de aceitarem esse debate, eles tentam vender um troço um tanto obsoleto como a coisa mais perfeita. Então isso me pareceu muito, por isso que foi uma analogia, eu sei que pode não ter agradado todo mundo, mas o que eu quis dizer foi, eles pegam um troço fraco, rodado, né, que não vale tanto no mercado, e querem enfiar a goela abaixo da gente como se fosse a virgem bestial, né, a coisa mais linda, perfeita e maravilhosa do planeta. Isso está soando muito estranho. Eu tinha uma dúvida em relação à urna eletrônica. Eu falava assim, ó, não sei, esse troço parece frágil, tem problema. Hoje, não é que eu tenha um pé atrás, eu tenho os dois pés atrás, os dois pés atrás. Porque eu olho esse troço, essa linguagem, essa postura dessa turma toda, eu estou muito mais desconfiado do que eu estava 6 meses atrás, mas muito mais. Eles fingem, né, estar preocupados com a polarização, né, e ficam só apostando na polarização. Como eles fizeram com a máscara, né, durante a pandemia, assim, quem não usa máscara é antidemocrata. Não pensa nos outros, não é solidário, não é autoritário, quer dar o golpe, etc. Agora, é assim, quem sugere melhorias nas urnas eletrônicas, esse aí não é patriota, esse cara é golpista e tal. E estão tentando transformar quem é preocupado com a preservação de símbolos nacionais como a bandeira brasileira inimigo da pátria. Quer dizer, está tudo pelo avesso. Tudo pelo avesso. Eu ia falar exatamente do comentário brilhante do nosso querido parceiro amigo Guilherme Fiuza nos Pingos essa semana, porque nós vimos uma menina, uma atleta que defende o Brasil, que pegou a bandeira para subir no pódio com a bandeira, e foi lá o Cartola lá e disse, não, você não pode subir com a bandeira, agora é um símbolo político, né? É um símbolo feio. E puxou a bandeira. E o absurdo disso não poder acontecer, né? Nossa bandeira não poder ser enaltecida. E aí o Guilherme Fiuza fez um comentário brilhante, falou, olha, tirem as bandeiras do uniforme, coloquem uma foto da urna eletrônica, porque a urna eletrônica hoje no Brasil, ela está sendo colocada como o símbolo mais sagrado da nação, e quem questiona a urna eletrônica está questionando a democracia, a república, o Brasil. Ou seja, é a bolha que continua falando sozinha, né? Uma bolha hedonista que eles elegem os seus símbolos, eles elegem aí suas vacas sagradas, eles que colocam diante do brasileiro o seu ministério da verdade, o que pode ser dito, o que pode ser questionado, isso não pode. E como se nós brasileiros nós fôssemos obedecer um bando de gente encastelada em Brasília e que não tem coragem de colocar o rosto, a cara nas ruas para enfrentar o brasileiro e dizer, cara a cara, meu amigo, vem cá, a urna é segura, vamos lá, vamos conversar. Não, em vez disso é o quê? Fica quieto, zíper na boca, se você questiona, você é o fascista. E agora vão tentar encampar essa narrativa tosca de que nossas cores, nossas bandeiras, no dia que nós comemoramos a nossa independência, isso é fascismo. Não, ora, francamente. 200 anos, né, nós vamos comemorar, e vem o Barroso e diz que vai ser medido no dia 7 de setembro, aí o tamanho, as dimensões do fascismo no Brasil. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Completamente louco. É o termômetro do fascismo. Também. Bom, agora eu ia esperar até essa pauta para o meu comentário em cima do que a Ana disse, porque eu e a Ana vivemos aqui nos Estados Unidos e a gente pode revelar para os brasileiros exatamente o que está em curso no Brasil hoje. Fizeram igual, sem tirar nem pôr aqui. E digo mais, viu? A turma golpista do sistema podre, carcomido, precisa no Brasil do seu 6 de janeiro para justificar toda essa aberração que estamos vendo. Então eles estão tentando dobrar a aposta, e essas falas do Barroso, por exemplo, vão nessa direção, na minha opinião. Eles estão tentando causar a ruptura. Eles precisam ver bolsonaristas, de alguma forma, fazerem alguma besteira, alguma coisa errada, que foi muito estranho e suspeito, né? Aquele 6 de janeiro do Capitólio, mas isso é um outro assunto. Mas assim, eles estão
torcendo e fomentando uma ação inconsequente dessa para poder falar, ah, viu? Eu avisei, era disso que se tratava. Eles precisam do 6 de janeiro como o poeta precisa da dor e como as rosas precisam da água.